Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Toda a Verdade por Laurinda Queiroz. Nunca é demais agradecer o imenso apoio que tenho recebido de todos vós, seja dos meus inscritos e de aqueles que não são inscritos, mas que veem os meus vídeos. Este apoio tem vindo a solidificar esta coragem e esta força para eu continuar com o meu canal. Muito obrigada e que Deus vos abençoe. Quero desde já fazer aqui referência que há comentários que eu não coloco um coração ou um gosto, ou porque não concordo com o comentário, mas deixo o comentário exposto no meu canal, porque nós somos livres de ter opiniões diferentes, vivemos numa democracia. Comentários que não sejam com má educação, eles permanecem. Os outros eu excluo. E há aqueles comentários que eu não entendo qual a intenção daquele comentário. Perdoem, porque por vezes há dificuldade em entender o sentido do comentário. E por isso eu prefiro nem colocar nem um gosto, nem o coração. E nestes últimos tempos não tenho respondido muito aos comentários, porque acreditem que têm sido imensos telefonemas, responder às mensagens em particular, aos e-mails. Mas de coração eu vos agradeço. E como o tema deste vídeo é qual é a estratégia da cúpula do Brás em relação à Europa, antes de entrar nesse tema, eu quero aqui, mais uma vez, fazer referência ao ancião Hélio Bianco perante aquilo que fez nesta estadia aqui em Portugal. E quero lhe dizer, Sr. ancião Hélio Bianco, que acredite que aquilo que o senhor fez na reunião geral de ensinamentos e que utilizou um jurista para intimidar o Ministério daqui de Portugal, claro que não foi à cúpula, não é? Mas sim aos restantes, aos anciães que estão a seguir, aos cooperadores de adultos, aos diáconos, aqueles mais simples. Quero lhe dizer que não conseguiu intimidar. Até mesmo eu estou surpreendida pela onda de solidariedade por parte de vários homens que fazem parte do Ministério da Congregação Cristã em Portugal. Eu até os alertei que tivessem cuidado, como foi dito na RGE de 2023 aqui em Portugal, de que eles estavam com um algoritmo para ver quem é que entrava em contato comigo, e eu não quero criar problemas a ninguém. Não é esse o meu objetivo, nem a minha intenção. Mas a verdade é que eu até fiquei surpreendida com as respostas. Sabe que, Sr. ancião Hélio Bianco, o que o senhor veio suscitar? Um despertamento para a realidade. A verdade é essa. Porque nunca foi visto em nenhum lado haver uma ditadura desta forma. Eu já tinha feito referência há uns tempos atrás, que já tinham dito que a congregação não era uma democracia, mas sim uma ditadura. Só que agora puderam sentir essa mesma força diabólica a ser imposta nessa mesma reunião. E de momento eles ficaram assustados. Eles mesmo me dizem, nós ficamos assustados, não contávamos com aquilo. Mas o que nos leva agora a continuar e a não querer que a irmã se cale, é que a irmã é a nossa voz. E tem que continuar a ser a nossa voz por enquanto Deus ainda não derramar dessa força e dessa coragem que a irmã tem. Até me perguntaram onde é que eu fui buscar. E eu, claro está, disse que só Deus é que poderia me ajudar nesta luta, nesta batalha. Eles sabiam perfeitamente e sabem que é só Deus que me pode ajudar a lutar contra espíritos tão diabólicos e maquiavélicos como os vossos senhores da cúpula do Brás e daqueles que estão na cúpula da Congregação Cristã em Portugal e que não têm a coragem de fazer alguma coisa. Mas, continuando com o assunto, a verdade é que eles não estão incomodados de serem descobertos por esse algoritmo e de lhe retirarem o ministério. À vontade, estão por tudo, não têm nada a perder.
A única coisa que podem perder é a salvação da alma deles. Eu achei isso bonito e por isso é motivo para eu continuar com o meu canal e a fazer os vídeos. Eu vou dar voz a estes homens e mulheres que ainda não estão totalmente desamarrados deste medo que vós incutis assim com tanta veemência, que é uma coisa assustadora. É assustadora como sois capazes de fazer isso. Pois bem, mas a realidade, ó Sr. Ancião Hélio Bianco, que eu lhe quero perguntar o seguinte: esse jurista que estava ao seu lado e que teve o momento oratório de dizer que tinha o algoritmo e que se referiu à minha pessoa e queriam colocar um processo e não sei o quê, e não sei o que mais, aquilo que eu já falei. Diga-me uma coisa, por favor, mas esse jurista é mesmo jurista ou foi apenas um daqueles figurantes que por vezes aparecem nos filmes, nas novelas? Não terá sido, ele é mesmo jurista, porque se for jurista ele não está a par então das leis de Portugal e com certeza até mesmo do Brasil, porque não é assim que se faz. Sabe que nós aqui em Portugal temos a proteção de dados, em Portugal e na Europa, a proteção de dados, e só se tem permissão para fazer isso é com o mandato da polícia ou do juiz, neste caso de um juiz. Os senhores têm esse mandato para fazer isso, aqui em relação à Europa? É que é um caso assim preocupante. Eu, por acaso, já tenho o nome desse jurista e vou averiguar se realmente ele é jurista ou não. Porque se for, é um caso preocupante. Será que foi um curso que ele tirou naqueles das feiras? De legumes e frutas? Mas, Sr. Ancião Hélio Bianco, tenha cuidado com quem está ao seu lado, porque está a fazer um trabalho, um péssimo trabalho, acredite. Mas continua à procura de quem é o meu informante, ou os meus informantes. Aliás, são muitos. E olha que são por este mundo fora, nem imagina. Olha, é da Ucrânia, é da Rússia, é de Itália, de Espanha, Portugal então nem se fala, Inglaterra tem imensos, Irlanda também tem imensos, quer dizer, não são assim muitos, porque também não são milhares, não é? Mas ainda tem. Por isso, vai ter um trabalho muito grande. E se vai destituir, se vai colocar sentado, pense bem no que vai fazer. E é um conselho que eu lhe dou, Sr. Ancião Hélio Bianco, tenha atenção, porque até mesmo o senhor, desculpe que eu tenho aqui o gato que está-me aqui a assistir. Olha, se fugiu agora, fugiu, pronto. Veio aqui, está a ver, mas eu vi, veio aqui tentar ver-me alguma coisa. Ai, o safado, mas pronto. Mas como eu estava-lhe a dizer, Sr. Ancião Hélio Bianco, o senhor realmente está, eu aconselho a senhora procurar um médico, até para lhe dar umas vitaminas para a sua memória, porque eu acho muito pertinente que o senhor não se recorde que eu saudei imensas vezes aqui em Portugal. Olha que foram para aí quase umas 30 vezes que o irmão, eu até disse, o irmão Hélio Bianco ou não me está a conhecer, ou ele realmente adora-me, ou então quer que eu lhe dê um autógrafo por eu ter o meu canal no YouTube. Só pode. Achei pertinente a forma que, assim, muito mano a mano, eu fiquei assim intrigada. Mas é claro que até mesmo quando o senhor esteve em Itália em fevereiro, naquela célebre reunião que foi muito reservada, eu estava lá, também o cumprimentei aí umas 2, 3 vezes, por aí, e até que fiquei admirada de o senhor Ancião Hélio Bianco ter perguntado à irmã que estava lá em causa para tratar do assunto de difamação, do irmão perguntar se essa irmã me conhecia. Eu até achei graça, eu até lhe disse assim, ó irmão Hélio Bianco,
Mas diga-me, hoje em dia, quem é que já não me conhece? Todos falam na portuguesa, até se dirigiu a essa irmã a perguntar: conhece a portuguesa? Fala com ela. E eu disse assim: falar comigo só se for por comentários. Mas se é esta irmã, eu não sei, porque muitos perfis não têm a fotografia, não é? Que eu tenho vários inscritos de Itália que fazem comentários e que confirmam tudo aquilo que eu falo. Portanto, eu não venho para o YouTube falar mentiras, não é? Mas o senhor não está recordado nessa reunião onde estava o Elias Pedroso, o diácono? Em que, lá está, o senhor foi assim um bocado grosseiro. Desculpa a palavra, perdoa-me, eu não quero ser assim tão forte nas minhas palavras, mas o senhor foi grosseiro quando referiu para escrever o que ela está a dizer, assim, com um ar desprezível. Até me condoí porque a irmã notava-se que estava magoada, sentida por o ancião Aenes, não é? Foi o ancião Aenes que transmitiu ou passou uma gravação pessoal dessa irmã e que e que enviou para o Brás. Será que o objetivo desse ancião Aenes, não é? Aenes. Eu acho que não estou errada em pronunciar o nome. Que é um amigo do ancião Baco, não é? Que ele enviou, foi ele que enviou ou foi o ancião Baco que enviou para o Brás essa gravação? Seria com o objetivo de realmente retirar do caminho, conforme retirou o ancião Santini? Pois é, o senhor não está recordado disso, pois não? Pois é, isto é só uma parte, para lhe relembrar que eu acho que é melhor o senhor ancião Hélio Bianco tomar umas vitaminas. E pois bem, então vamos lá à tal estratégia da cúpula do Brás para ter um conselho aqui na Europa. Visto que o ancião Isaías Grilo veio para Portugal de malas e bagagem, veio para morar para Portugal, veio um irmão Silvio, ou Silvino, não é? Um irmão muito simples, muito humilde, e que até muitos estão a perguntar o que é que esse irmão veio fazer, mas a estratégia eu vou já explicar. E vai agora o irmão Nené de Vila Ré, que vai para a Grécia. Portanto, a Europa está a ser tomada por anciães que seriam possíveis candidatos ou que até se tenham candidatado à presidência do Brás. Mas, como não há lugar para todos, não é? Vós estáis a enviar para a Europa. O Elias está lá no lugar dele. O Elias Pedroso está em Itália, com certeza. Mas o irmão Isaías Grilo, ele é muito conhecido cá em Portugal, tem a sua fama, é querido por muitos e não muito querido por outros, não é? Mas é um irmão que sabe falar português, só se não souber interpretar os madeirenses, a língua da Madeira, os madeirenses, ou então os açorianos. Mas de resto o português compreende-se bem. Agora, o irmão Nené vai para a Grécia, mas ele sabe falar grego? Irmão Cláudio Marsola, presidente do Brás. O irmão Nené sabe falar grego? O que me intriga é que estes dois irmãos, nas igrejas deles, têm à volta entre os 1.200, 1.500 a 2.000 frequentadores. E deixam assim as suas igrejas por dar cá aquela palha. Não há nada em troca em relação deles virem para Portugal. Claro está que tudo tem uma estratégia. Estás a enviar aqueles que agradam ao povo e que agrada também a alguns do ministério, não é verdade? Para depois poderdes dominar tudo a vosso belo prazer. Por exemplo, em Inglaterra está o irmão Silvano, não é? Em Itália está o ancião Baco. E que eu acredito que o ancião Baco
que ele vai ter um papel muito importante na cúpula do Brás. Só que, por enquanto, devido às conversas que há aqui no YouTube acerca do Ancião Baco, do que se tem vindo a falar sobre ele, vocês querem acalmar primeiro a situação, não é? Porque tem-se levantado muita poeira à volta do Ancião Baco, que é o Ancião Doménico de Itália, em que ele já está à frente de Itália, não é verdade? Porque o Ancião Francesco ficou de pés e mãos atados. Exatamente. Sabem que eu tenho um anjo que me fala muita coisa do que se passa, quer seja no Brás, quer seja na Europa, seja nas cúpulas que for e seja de quem for. Ele chega, fala comigo. E sabem o que é que ele diz? Eu acho muito interessante que ele diz o seguinte, este anjo é mesmo excepcional, em que ele diz assim: sabes, Laurinda, eu os conheço como a palma da minha mão. Sabem, a palma da mão tem aquelas entrelinhas em que conseguem ler as entrelinhas da palma da mão. Assim é o anjo. Diz ele que sabe perfeitamente aquilo que estais a pensar, o que estais a planejar, não só agora, mas num futuro muito próximo. Pois é, pois é. E esse Conselho Europeu, vai ser constituído por anciães brasileiros ou vai ser constituído por nativos de cada país, isto é, o português, ancião português, portanto nativo de Portugal mesmo, nascido e criado em Portugal, um espanhol que seja mesmo espanhol, francês e por aí fora. Como é que vai ser? Ireis afastar os nativos de cada nação ou ireis colocar esses nativos para fazer parte desse conselho? E já agora outra questão que eu quero colocar ao senhor presidente do Brás, senhor Cláudio Marsola. Quando há, portanto, movimento de irmãos que vão para outros locais, para outros países, eles normalmente não ficam a exercer o ministério. Ou então, quando chegam ao país, eles, quando chegam, ficam para o último. Será que neste caso o ancião Isaías Grilo, o ancião Nené e outros, eles vão continuar como anciãos mais velhos? Ou vão ficar a par destes novos anciães que foram agora anunciados e que vão ser ordenados? Em que pé é que vai ficar? Como é que vai ficar a situação? E vão dizer assim: mas vêm porque vêm em missão, vêm servir a Deus. Mas é engraçado que, normalmente, quando alguém sai de um país para outro, seja irmão do ministério ou não, eles saem com a guia de Deus, não é? Porque vão buscar a palavra e Deus lhes diz para eles irem. Mas isso não acontece a esses irmãos. Há 2 pesos e 2 medidas, ou é conforme vos convém? Eu acho que é mais conforme vos convém, não é? Pois é, seus malandrecos, pois é. Eu estou a fazer as perguntas porque têm feito muitas questões. Então eu digo assim, calma que eu vou colocar no meu canal. Como também a Irmandade tem-me feito a seguinte questão. Irmã Laurinda, por que razão o Ministério dos Mais Velhos aqui em Portugal, e até mesmo os seguintes, não fazem nada, não se recusam a fazer aquilo que querem os brasileiros, os da cúpula do Brás, mandar aqui em Portugal? Porque é que eles não recusam? Pois bem, eu vou-vos dar a resposta, porque eu perguntei ao anjo de Deus, em que ele me disse assim: sabes, Laurinda, tem muitos que têm medo de perder o lugar.
a cadeira onde se sentam. Têm receio, aliás, têm medo que a cúpula do Brás os faça estar calado agora até aos fins das suas vidas. E isto foi algo que eles foram se enraizando, ganhando ali uma crosta, os seus pés nos púlpitos, nas cadeiras em que estão colocados, como anciães e por aí fora, diáconos, e que eles, antes de tomar alguma atitude, eles pensam no lugar que ocupam. Eles não se preocupam com o povo. Sabes quem é que se preocupa com o povo? São aqueles que te dão as informações, que são anjos de Deus. Que Deus lá no céu diz assim: estes sim são os meus anjos. E no tempo certo eu vou dar a força para eles tomarem uma atitude. Ou ficam ou saem. Porque não vão compactuar. Aqueles que servem verdadeiramente a Deus não vão conseguir compactuar com as estratégias que estes homens estão a implantar, não é? E já agora me diga, por favor, Sr. Ancião Hélio Bianco e toda a cúpula que faz parte. Aqui em Portugal também vai ser elaborada a coleta de intenção? É que, ou vai ser uma coleta normal, para vocês conseguirem angariar os valores para os vossos objetivos? E olhem que as vossas intenções não estão a ser muito bem aceites. E em relação às coletas, até me disseram assim: irmã Laurinda, faça-nos um favor. Nós não nos podemos recusar a falar sobre as coletas, mas a irmã faça um favor. A irmã peça ao povo que não contribua com as coletas. Por favor, a Irmandade que não contribua com as coletas. Se quiserem fazer caridade, que façam à vossa maneira, mas não contribuam, porque o dinheiro vai ser mal gerido. A gestão dos valores que forem agora adquiridos vão ser mal geridos. Pediram-me para eu dar este recado à Irmandade. Eu até disse: eu já tinha falado, eu já tinha dito. Mas, irmã, não se canse, por favor, o povo que não dê coletas. Não dê coletas. É a única forma de afrontar estes homens que se instalaram aqui em Portugal e pela Europa para seu belo prazer, com outras intenções, que não são as intenções espirituais. Já todos estão a ver quais são as intenções destes homens. Só não vê aqueles que pretendem prestar vassalagem e que num futuro tenham um lugar de topo. Agora outra coisa, Sr. Ancião Hélio Bianco, diga-me, o ancião de Manchester, em que vai ser ordenado, aonde é que ele vai ser ordenado? É na igreja de Manchester? Ainda não está pronta, porque os cultos têm sido feitos no refeitório. Vai haver uma reunião da mocidade. Vai ser com o objetivo de angariar coletas, não é? Pois. Será que também é para a continuação das obras que estão a ser implantadas nessa igreja de Manchester, a Igreja da Cruz? Ou vão alugar um espaço para fazer a ordenação e fazer a reunião da mocidade? Que anda à volta de 1.000 e tal libras, que vai sair dos bolsos das coletas do povo, não é? Como vai isto? Vocês fazem as coisas de uma maneira tão leviana. E por falar em Manchester, digam-me uma coisa. O irmão Joaquim de França, o ancião de França, ele é mais velho do que o irmão Hélio Bianco, não é? Não é verdade? É. O irmão Hélio Bianco, o senhor então foi contra o ensinamento que vocês pregam de respeitar os anciãos mais velhos? Então, o irmão foi tão mal educado com o ancião Joaquim.
o irmão, a sua intenção foi demonstrar de que é o irmão que manda, o irmão e a cúpula do Brás. Porque o irmão Joaquim é o único francês que vai às reuniões, não é? Porque em França ninguém concorda com o que se está a passar no Brasil e aquilo que querem fazer na Europa. E que, bem ou mal, foi o ancião António Carvalho que ensinou aos anciãos que estão lá em França a resistirem e a bater-vos o pé e a enfrentar-vos. Não é verdade? E o senhor ancião Hélio Bianco quis demonstrar e quis humilhar o ancião irmão Joaquim para demonstrar de que o próximo que se quiser levantar para questionar ou interpor ou colocar-se como obstáculo às minhas intenções vai ser triturado, humilhado por mim. Triturado é uma maneira de falar, triturado psicologicamente. É esse o objetivo, não é, Sr. Ancião Hélio Bianco? Porque o seu objetivo é esse mesmo, é assustar. Mas olha, aqui em Portugal não conseguiu, graças a Deus. Antes, pelo contrário, sabe? Estão mais destemidos. E olha que mais, estão mais a vir colaborar comigo. Acredite, é impressionante. Não falta quem queira vir dar-me informações. Olha, eu até já pensei perante os irmãos e as irmãs que têm vindo prestar as informações, dar-me as informações para eu falar aqui no meu canal. Eu até já pensei em fazer uma igrejinha. Olha, há diáconos, há irmãs da Obra da Piedade, há anciães, há músicos, há organistas, há irmãs de banco e irmãos de banco, há porteiros. É impressionante isto, sabe? É muito impressionante. Olha, eu acho que eles estão a ganhar uma força que até eu já estou a reconsiderar que realmente Deus está a fazer o seu movimento de coragem, de libertação. Mas olha, Sr. Ancião Hélio Bianco, quero lhe dizer aqui que nós aqui em Portugal, quero só lhe explicar que temos a proteção de dados e que o aconselho a ter mais cuidado nas suas palavras e que aqui não é um lugar de analfabetos. Não, não é. Não, não é. Tá bom? E pronto, deixo-vos por aqui para o próximo vídeo e que Deus vos abençoe e fiquem bem e obrigada pela vossa solidariedade para com a minha pessoa. Deus vos abençoe e muito. Grata por tudo. Fiquem bem.